Oi, gente, meu nome é Pedro e o meu grupo ele ficou responsável por abordar os inibidores da bomba de prótons. Além de mim, ele é composto por Antônio Keverson, Laís Gabriela, Mariana Braga e Marília Gabriela. Bom, primeiro a gente vai começar a falar sobre o histórico, como foi que foi descoberto, os IBPs, e tudo começou a partir de 1968, com a descoberta da bomba de prótons H+, K+, ATPase. Aí, a partir desse mesmo período, começou o desenvolvimento da cimetidina, que é um bloqueador dos receptores de H2. Apesar da cimetidina não ser tão eficaz pelo fato de ser efeito curto, foi justamente ela que deu o pontapé inicial para o desenvolvimento de novos fármacos que controlavam a secreção ácida estomacal, até que em 1973 surgiu o benzimidazol. Entretanto, por problemas de patentes, ele não pôde ser comercializado, mesmo apresentando efeitos toxicológicos pequenos e uma melhor atividade antissecretora. Por causa disso, em 1974, foi formulado o timoprazol, mas a partir de testes toxicológicos mais aprimorados, foi detectado que ele apresentava relação com hipertireoidismo e disfunção de captura de iodo pela glândula. Até que, finalmente, em 1978, houve a descoberta do omeprazol e, há mais de 10 anos depois, em 1989, houve o seu lançamento. E é justamente o omeprazol que foi um fármaco de referência para outros inibidores de bombas de prótons, como, por exemplo, o pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, entre outros. Atualmente, o IBP que está em fase de desenvolvimento é o tenatoprazol. E falando também sobre o omeprazol, ele foi considerado, lá nos anos 90, o fármaco mais vendido e bem avaliado do mundo. Então, antes da gente começar a falar sobre os inibidores da bomba de prótons propriamente ditos, e sua estrutura, mecanismo de ação e uso terapêutico, é necessário relembrar como ocorre a secreção gástrica, já que os IBPs atuam nessa etapa, e qual a importância da bomba de prótons nesse contexto. Nós temos a representação do estômago com suas principais células. Aqui do lado direito a gente percebe que ele foi dividido em 3 partes, sendo a região superior chamada de fundo estomacal, seguida pelo corpo do estômago, que é uma área secretora de muco, pepsinogênio e ácido clorídrico. E por fim temos a região do antro, que é essa parte mais inferior, também secretora de muco e pepsinogênio, e além disso, responsável pela secreção de gastrina. A região do corpo, que é a região produtora de ácido clorídrico, é formada por diversos tipos de células, como está demonstrado do lado esquerdo da tela, entre elas as células parietais, que para o nosso trabalho é a mais importante. Essas células possuem uma proteína de membrana muito importante para a fisiologia gástrica, que é a bomba de prótons H+, K+, ATPase, que secreta ácido clorídrico para o lumen gástrico. Aqui do lado direito da tela, nós temos o correspondente ao antro gástrico, com a presença da célula G. Essa célula, quando recebe estímulos de peptídeos e aminoácidos, passa a produzir a gastrina, que por sua vez vai entrar dentro do vaso sanguíneo até chegar na célula parietal, presente no corpo e no fundo gástrico. Lá, ela vai ser reconhecida por meio do receptor CCKB e vai desencadear a secreção de HCl. Aqui do lado direito, representado na cor verde, temos também a histamina, que vai ser produzida pela célula enterocromafim, mediante estímulo da gastrina, que foi citada anteriormente. Ao chegar na célula parietal, a histamina se liga a essa célula por meio de receptores do tipo H2 e, consequentemente, induz a secreção de ácido clorídrico. E, por último, temos a atuação da acetilcolina, que se liga à célula parietal via receptores muscarínicos do tipo M3 e que também irá induzir a secreção de ácido clorídrico. Então, a gente percebe aqui que todos esses estímulos são responsáveis pela secreção do ácido clorídrico. Mas como que esse ácido é realmente formado? Bom, basicamente, esse ácido clorídrico ele surge da reação do gás carbônico com a água. A célula parietal possui em abundância gás carbônico e água, que são substâncias subprodutos de reações químicas que ocorrem dentro da própria célula. Sob a ação da anidrase carbônica, o gás carbônico e a água se juntam, formando o ácido carbônico, que vai ser ionizado, liberando assim H+, e bicarbonato. Esse H+, será então secretado para a luz do estômago, por meio de um antiporte, no qual manda esse H+, para o lumen gástrico, ao mesmo tempo que incorpora o K+, para dentro da célula parietal. E é dessa forma que aqueles estímulos mencionados anteriormente aumentam a liberação de H+ no lumen gástrico. Esse processo é feito pela chamada bomba de prótons H+, K+, ATPase. Já o bicarbonato, também numa situação de antiporte, vai ser encaminhado para o plasma sanguíneo, a fim de atuar como tampão. E aí, em troca da saída desse bicarbonato, entra um cloreto na célula parietal. Esse cloreto ele participa de um ciporte, junto com o potássio, e os dois serão então secretados para a luz do estômago.
E aí esse cloreto e o H+, que já estava lá presente, se juntam para formar o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico não pode atuar diretamente nas paredes do estômago, porque isso causaria grande irritabilidade às células dessa superfície. Então, por isso, as células da mucosa produzem e secretam muco, né, que é uma substância protetora que é rica em bicarbonato a fim de neutralizar o ácido clorídrico ali presente. Só a título de curiosidade, a região onde se encontra a camada da mucosa apresenta um pH em torno de 7, enquanto que a região onde se encontra o ácido clorídrico, o pH gira em torno de 2, né, então é bastante ácido. O que nos leva a pensar, então, que a saúde dessa região de mucosa e, consequentemente, o bem-estar do indivíduo depende de um equilíbrio entre fatores tidos como fatores protetores, como, por exemplo, a questão do muco e a presença de bicarbonato, e os fatores agressores, como a presença da bactéria H. pylori, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, uma alimentação rica em substâncias ácidas ou cítricas. E quando há um desequilíbrio entre esses fatores, quando os fatores agressores eles se sobressaem, as doenças envolvidas no contexto de secreção gástrica surgem. Essas doenças temos como exemplo, mais comentados na clínica, a doença do refluxo gastroesofágico, que é a doença ulcerosa péptica, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Nesse contexto, existe uma classe de fármacos muito importante que são os chamados inibidores da bomba de prótons, que foi explicado anteriormente. Eles vão atuar inibindo essa bomba de modo irreversível, suprimindo assim a secreção ácida na sua porção final. Temos vários exemplos desse tipo de medicamento, entre eles eu acredito que o mais conhecido seja o omeprazol. São fármacos de rápida absorção, que normalmente são administrados no início da manhã e em jejum. Os inibidores da bomba de prótons possuem uma estrutura em comum. Essa estrutura baseia-se pelo anel piridínico ligado a um anel benzimidazólico através de um ligante do tipo metilsulfonil. Todos possuem a mesma estrutura, divergindo apenas na disposição dos substituintes nos anéis, tanto no anel piridínico quanto no anel benzimidazólico. O inibidor tenatoprazol destaca-se como exceção, pois no lugar do anel benzimidazólico da estrutura comum, ele possui um anel amidazopiridínico. Como citado anteriormente, o primeiro análogo dos inibidores foi o timoprazol, mas por problemas de toxicidade este teve que ser modificado, dando lugar ao picoprazol, substituído no anel piridínico por um metil e no anel benzimidazólico por um grupo metil e outro CO2-metil. Nesta etapa descobriu-se que quanto mais básico o anel piridínico, mais a atividade será favorecida. Desse modo, o análogo H159/69 foi criado, mais potente devido à adição das substituições no anel piridínico, porém foi descoberto que a presença dos grupos metil e CO2-metil no anel benzimidazólico conferia instabilidade à molécula. Depois disso é que surge o omeprazol, um análogo equilibrado em termos de atividade, síntese e estabilidade. As diferentes substituições dos anéis conferem alterações em parâmetros como biodisponibilidade, tempo de meia-vida, metabolismo ou até mesmo podem ampliar a ação, visto que o metabólito do rabeprazol age em infecções por H. pylori. Importante falar também do esomeprazol, que é um composto feito somente do isômero S óptico do omeprazol e por isso melhor em termos de farmacocinética. Os inibidores são profármacos e precisam ser ativados em meio ácido. Isso acontece quando o fármaco acumula-se nos canalículos das células parietais e lá o grupo ionizável do anel benzimidazólico reage com o íon H+. Isso ocasiona uma série de reações que culminam na formação de ácido sulfênico ou, quando há perda de uma molécula de água, uma sulfenamida. O inibidor ativado vai reagir com os resíduos de cisteína da porção extracelular da bomba. Esses resíduos podem ser o 813, o 821 e o 892. A depender do inibidor a ser administrado, ele vai reagir com 2 resíduos ou 3. Essa interação vai fazer com que haja a formação de um complexo covalente inativo com o grupo sulfodril da cisteína, inibindo irreversivelmente a bomba de prótons. Bom,
As formas farmacêuticas disponíveis no mercado atualmente são os injetáveis, os comprimidos com revestimento entérico de liberação prolongada, comprimidos de desintegração rápida e também as cápsulas com grânulos com revestimento entérico de liberação normal e prolongada. Tanto os comprimidos com revestimento entérico como as cápsulas com grânulos são encapsulados com uma camada externa de gelatina e passam pelo ambiente ácido do estômago intactos. O revestimento entérico dissolve-se quando entra no ambiente alcalino do intestino delgado, onde o fármaco é absorvido, sendo assim evitada a degradação dos fármacos pelo ácido do esôfago e também do estômago. Por isso, é necessário ter cuidado na administração oral, principalmente de crianças e pacientes hospitalizados, porque às vezes é preparada uma solução líquida com o conteúdo da cápsula e água, por exemplo, como uma forma de facilitar a ingestão. Entretanto, ao retirar a camada protetora, o fármaco vai ser exposto ao pH gástrico, sendo degradado antes mesmo de ser absorvido. Já as indicações de uso intravenoso são restritas aos pacientes com sangramento por ulceração péptica ou aqueles com evidência endoscópica de sangramento recente e que não podem utilizar a via oral. Bom, quanto ao protocolo de uso, no geral, é importante salientar que as doses padrões desse fármaco podem reduzir a secreção de ácido gástrico em até 98%, pela inativação irreversível da bomba de prótons da célula parietal gástrica. E por isso, recomenda-se que sejam administrados aproximadamente 1 hora antes das refeições, enquanto o pH do estômago está menos ácido e o medicamento será melhor absorvido, assim aumentando sua biodisponibilidade, como é o caso do omeprazol. Entretanto, no caso do pantoprazol, por exemplo, a própria bula informa que não é necessário um jejum para sua administração, e isso se dá por conta da sua biodisponibilidade, que é mais elevada. Agora, nós vamos falar mais especificamente do caso da doença do refluxo gastroesofágico, uma doença crônica que ocorre quando o ácido do estômago ou a bile entra no tubo alimentar e irrita a mucosa. Nesse caso, os inibidores de bomba de prótons são de grande eficácia no alívio dos sintomas e também são os mais comumente usados. O tratamento se dá durante 8 semanas e promove a cicatrização da esofagite erosiva em 90% dos casos. Já os pacientes refratários podem dobrar a dose e administrá-lo 2 vezes ao dia antes das refeições. No caso das úlceras pépticas, que é uma ferida bem definida formada no revestimento do trato gastrointestinal, onde as causas mais comuns são por infecção de H. pylori ou uso de AINES, a estratégia utilizada atualmente consiste na utilização de inibidores de bomba de prótons por um período de 7 a 10 dias, onde, dependendo da causa, pode se associar a 2 antibacterianos ou até mesmo suspender o uso dos AINES. O uso profilático intra-hospitalar está indicado apenas para pacientes de alto risco e internado em UTIs. Preferencialmente, esses fármacos devem ser administrados por via oral. O uso intravenoso deve ser reservado para situações específicas, principalmente no tratamento de pacientes com úlceras gástricas com sangramento ou como profilático em pacientes com impossibilidade de usar a via oral. Quanto aos efeitos adversos, os inibidores de bombas de prótons são geralmente bem tolerados pelos pacientes. Dor de cabeça, dor abdominal, diarreia e náusea são os efeitos colaterais mais comuns. Com uma alteração no pH estomacal, podemos observar a diminuição ou o aumento na absorção de alguns fármacos e o aumento no risco de infecções bacterianas. Deficiência na absorção de nutrientes, como é o caso da vitamina B12, osteoporose e risco de fraturas, por conta da redução na absorção de magnésio e cálcio e também por agir na bomba de prótons dos osteoclastos, interferindo assim diretamente no metabolismo ósseo. E por último, pode haver uma alteração na mucosa gástrica, que irá aumentar o risco de um câncer gástrico. Entretanto, vale salientar que a maioria dos efeitos colaterais está relacionado a um uso prolongado e em doses altas desse medicamento. Os inibidores da bomba de próton, eles possuem interações medicamentosas de riscos moderados e altos.
Visto que esses medicamentos são metabolizados pelo complexo enzimático do citocromo P450, quando em contato com fármacos que possuem o mesmo mecanismo de metabolização através das mesmas enzimas, pode haver aumento ou diminuição da sua depuração, ou seja, a capacidade desse fármaco de ser eliminado. Trouxemos 2 exemplos de interação de alto risco. O primeiro é o diazepam. Ele interagindo com os inibidores da bomba de prótons pode haver aumento dos níveis séricos e possível envenenamento, além de que a depuração de diazepam pode se reduzir em 26%, ou seja, esse fármaco vai ter maior dificuldade para ser eliminado. Outra interação é com o metotrexato, que é um antimetabólico. A interação desses medicamentos é de alto risco porque pode inibir a depuração do metotrexato, ou seja, esse fármaco vai ficar por muito mais tempo no organismo e com isso potencializa os níveis de toxicidade dele, causando náuseas, vômitos, etc., além de ulcerações, que é o pior, e hemorragia gastrointestinal grave. Por fim, essas são nossas referências. Obrigada pela atenção.